Muito bem-vindos a mais uma dica do MDR. Meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR, e nessa dica aqui nós vamos falar sobre o conflito da Rússia e a Ucrânia. Eu não sou nenhum expert em temas geopolíticos, mas o meu trabalho aqui é olhar como o mundo é refletido em gráficos e mostrar para vocês também. Então, o que aconteceu? Quem acompanha os meus vídeos de abertura de mercado já viu que eu tenho falado sobre o gráfico da Rússia. E o gráfico da Rússia, essa semana, ele fez uma alta, ele estava numa tendência de baixa, por razões óbvias, né? A Rússia aí está se metendo num conflito, e ele fez uma alta bem forte aí nos últimos dias. Então eu chamei atenção para isso no nosso vídeo de abertura e fui investigar mais o porquê que isso aconteceu com o gráfico. E agora eu vou mostrar para vocês quais são as notícias e o que é que está acontecendo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Então, deixa eu mostrar aqui primeiro as notícias. Olha aqui, turma. A primeira notícia que eu encontrei aqui foi que o Macron e o Putin sentaram para conversar e para reduzir aí a escalada de tropas russas na fronteira da Ucrânia. E com essa conversa, a tensão diminuiu um pouco. E aí o que acontece? Com essa situação, com essa conversa que eles tiveram, a tensão cai e existe uma expectativa de pelo menos aí por uma ou duas semanas não ter novas escaladas de nem russa e nem do outro lado da OTAN para aumentar o conflito. Então isso daí traz uma certa estabilidade, nem que seja por um curto período de tempo, e isso é refletido direto no gráfico. E essa conversa, essa daqui é outra notícia, essa conversa aqui foi chamada com uma reedição do formato da Normandia. O que aconteceu? Em 2014, olha só como o tempo já passou, né? Em 2014, quando a Rússia estava tendo aquele conflito com a invasão da Crimeia, no final das contas acabou invadindo mesmo, mas na época a França e a Alemanha chamaram o Putin para ter uma conversa no formato da Normandia. Normandia, para quem não sabe, é um território, é uma praia francesa, aonde teve o dia D na invasão da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados realmente reverteram o jogo para ganhar a Segunda Guerra. Então é um lugar emblemático. Lá em 2014 faziam um aniversário de 70 anos dessa invasão, dessa tomada da Normandia pelos aliados. Então naquela época, a França e a Alemanha, no caso Macron e a Angela Merkel, chamaram o Putin lá para conversar e para reduzir as tensões com relação ao conflito da Crimeia. E agora, como tem esse conflito com a Ucrânia, eles estão chamando aí de uma reedição desse formato da Normandia que funcionou lá na Crimeia, e querendo ou não, o Putin invadiu a Crimeia, anexou e não teve grandes consequências. Então, essa é mais ou menos a ideia que o que aconteça com a Ucrânia, porque a Ucrânia tem uma divisão do território aonde já tem uma parte que é da fronteira com a Rússia que o governo da Ucrânia praticamente já não tem controle. Então, talvez exista um meio termo onde essa parte seja anexada pela Rússia, assim como aconteceu com a Crimeia, e o resto da Ucrânia continue sem ter um conflito armado. Tá? Essa é uma possibilidade. Então agora eu quero mostrar o gráfico para vocês. Para quem não viu no vídeo de abertura de mercado, quando eu mostrei o gráfico, vou mostrar o gráfico e a representação gráfica do que essas notícias impactaram. Então, olha, turma, esse daqui é o gráfico da Rússia, né? Então, esse daqui é um ETF da Rússia. Ele vinha numa tendência de alta aqui até outubro, e aí a gente tem aqui uma clássica reversão de tendência. Aqui entra a parte de análise técnica que a gente nunca pode deixar de fazer. Então ele vem aqui, se segura aqui na média, faz uma bandeira de baixa e perde, e aí começa um zigue-zague de baixa, com essa nova linha de tendência de baixa aqui que vai
determinar o quando é que essa tendência de baixa vai ser revertida. E aí então ele estava aqui em bastante baixa, inclusive mais uma informação técnica, que ele parou exatamente na retração de 61,8 dessa perna de alta aqui. Então, desde o fundo do Covid, ele fez essa perna de alta, e aí agora ele veio visitar aqui 61,8, é uma região de bastante suporte, e com essa notícia ele fez esse repique. Só que estamos numa tendência de baixa, a atenção continua, deu só uma aliviada, então agora, tecnicamente, esta região aqui é uma região boa de venda, por isso que eu chamei atenção para esse gráfico aqui, podemos ter uma venda aqui a qualquer momento, inclusive esse gráfico pode fazer mais um pivô de baixa se por um acaso essa reunião aí entre França, Alemanha e Rússia não dê muitos frutos. Por enquanto está dando os frutos, isso daí está refletido no gráfico. Então eu gosto bastante de falar sobre isso, porque a gente vê nos gráficos, inclusive essa notícia saiu hoje na imprensa, e esse candle aqui, essa reação do preço, ela já começou há 3 dias que começou aqui, fez o fundo e aí ontem deu essa estirada. Então é o que eu sempre falo, o gráfico anda na frente da notícia, por isso que a gente nunca deve operar a notícia, a não ser que for na contraponta, né? Ou seja, a notícia saiu, o preço subiu e agora a gente tem uma oportunidade de venda aqui, nunca o contrário, achar que depois da notícia sair, do preço andar, você ainda vai comprar e vai ganhar mais dinheiro com isso daí, tá bom? Então, a dica aqui de hoje é para falar sobre um tema que está quente na atualidade, aproveitar para explicar aqui o que aconteceu com o gráfico e também um pouquinho de análise técnica para ver como é que a gente reage a esse tipo de situação, tá bom? Então, se vocês curtiram esse conteúdo, por favor, deixe seu like antes de ir embora, compartilhe com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Valeu, um abraço.